Todos os dias, mais de 6 milhões de toneladas de lixo sólido e águas residuais são geradas e simplesmente desaparecem da nossa vista logo após a coleta. Mas para onde vai esse oceano de sujeira? Enterramos, queimamos, ou existe um segredo industrial bilionário escondido nos restos de comida e cascas de coco? Hoje, no Poder da Indústria, revelamos como a tecnologia transforma o caos em ouro biológico, movendo uma engrenagem de 60 bilhões de dólares por ano. Nesta primeira etapa, o lixo deixa de ser um problema e passa a ser matéria-prima bruta para um processo industrial de precisão absoluta. Para que o desperdício se transforme em dinheiro, o segredo não é apenas a tecnologia de ponta, mas a separação rigorosa entre o que apodrece e o que resiste ao tempo. Metais, plásticos e outros materiais que não se decompõem são retirados de cena para evitar qualquer contaminação do tesouro orgânico que está escondido no resto das sacolas. Uma vez que essa triagem inicial termina, dezenas de toneladas de resíduos chegam todos os dias às usinas de processamento, prontas para enfrentar as máquinas mais pesadas da linha de produção. O material é lançado em esteiras industriais gigantescas e alimentado diretamente em sistemas de trituração de altíssima capacidade. Dentro da câmara de esmagamento, lâminas de aço liga extremamente resistentes giram em velocidades vertiginosas. Essas mandíbulas de aço são potentes o suficiente para despedaçar ossos, cascas endurecidas e até os tecidos orgânicos mais difíceis que você possa imaginar. O som do metal contra a matéria é o sinal de que o desperdício está sendo domado. Esse processo não serve apenas para destruir. Ele reduz o volume total do lixo em até 40%, o que economiza um espaço enorme e corta drasticamente os custos de transporte. Imagine que um único triturador industrial moderno consegue processar entre 10 e 20 toneladas de resíduos por hora. Para que você tenha uma ideia do poder dessas máquinas, isso é o equivalente ao trabalho de 1.000 homens trabalhando manualmente ao mesmo tempo. Esse esmagamento cria partículas de tamanho uniforme, preparando o terreno perfeito para que os trabalhadores invisíveis, os micro-organismos, entrem em ação logo em seguida. Mas a destruição mecânica é apenas o começo da receita para o renascimento dessa matéria. Após serem triturados e misturados, esses fragmentos orgânicos são enviados para a área de compostagem, onde o milagre biológico começa a acontecer em escala industrial. O material é organizado em longas fileiras ou colocado dentro de túneis de compostagem totalmente fechados. É aqui que micro-organismos nativos são ativados em uma velocidade impressionante, penetrando em cada pequena partícula e quebrando a matéria em um processo biológico controlado pela força da natureza. Durante esse ataque microscópico, a temperatura da massa de lixo começa a subir de forma constante, atingindo níveis entre 55 e 65 graus centígrados. Este calor não é por acaso. Essa temperatura extrema é alta o suficiente para eliminar quase todos os germes perigosos, bactérias nocivas e destruir completamente qualquer semente de erva daninha que ainda estivesse no meio do lixo. Para manter tudo sob controle, sistemas automáticos monitoram o oxigênio e a umidade, virando a massa e borrifando água regularmente. O que antes era uma pilha de restos inúteis, agora se transforma em um sistema biológico limpo e seguro. Após esse período de atividade intensa, o composto passa por uma fase de estabilização, onde micro-organismos benéficos trabalham silenciosamente para criar o que os cientistas chamam de humus estável. Para garantir que o produto final seja perfeito, o material passa por peneiras rotativas gigantes que separam apenas as partículas com menos de 15 milímetros. Esse processo recupera 80% da massa total de lixo, transformando-a em um fertilizante de alta qualidade. O resultado é uma terra rica, com umidade controlada e pronta para ser ensacada e enviada para as fazendas. Mas antes de sair da fábrica, cada lote precisa passar pelo laboratório de controle de qualidade para checar se tudo está seguro e equilibrado. No final, esse ciclo reduz a quantidade de lixo enviada para aterros em até 60%, transformando o que seria um fardo para o planeta em comida para o solo. Enquanto o lixo sólido renasce nos campos, outro desafio colossal corre silenciosamente sob as nossas cidades.
Mais de 1/3 de toda a água doce do planeta é gasta na irrigação, enquanto as fontes de água limpa estão ficando cada vez mais raras. Diante dessa crise, a engenharia moderna encontrou uma forma de transformar o esgoto fétido em um recurso vital para a agricultura. Todos os dias, milhares de toneladas de águas residuais correm por canos subterrâneos em direção às plantas de tratamento. Mas essa água não vem sozinha. Ela carrega fraldas, lenços umedecidos, plásticos e tecidos descartados de forma errada. É por isso que o primeiro controle é uma linha de defesa crítica para proteger sistemas que valem milhões de dólares. A água que passa por esse primeiro filtro entra em câmaras de areia, onde o fluxo é propositalmente reduzido. Isso permite que materiais pesados como solo, areia e pedras afundem e fiquem presos no fundo. Através de uma velocidade controlada e injeção de ar, o sistema consegue separar o que é lixo inorgânico do que é água. Toda semana, essas máquinas coletam quase 1 tonelada de areia e cascalho, evitando que as bombas e motores das próximas etapas sejam destruídos pelo atrito. Depois disso, a água segue para tanques de decantação primários, onde a gravidade assume o papel de filtro principal. Por cerca de 6 horas, a sujeira pesada desce para o fundo, formando um lodo, enquanto a água mais clara fica na parte de cima. Raspadores automáticos removem essa sujeira o tempo todo, limpando mais de 50% dos resíduos sólidos antes mesmo da próxima fase. Esse é o alicerce estável necessário para que o tratamento biológico possa começar. Agora, a água entra no tanque de aeração, que é o verdadeiro coração vivo de todo o sistema de limpeza. Imagine que em cada metro cúbico dessa água existem centenas de milhões de micro-organismos trabalhando sem parar. Eles vivem em um ambiente riquíssimo em oxigênio, criado por ventiladores gigantes que giram sem parar, mantendo a água em movimento e cheia de ar. Esses seres microscópicos usam a sujeira da água como combustível para gerar energia. Em apenas algumas horas, o amônia tóxico e quase todos os compostos orgânicos perigosos são quebrados diretamente na água corrente. Não se trata mais de uma filtragem passiva, mas de um ecossistema artificial de precisão absoluta, onde mais da metade de toda a eficiência da fábrica é decidida. Dependendo do rigor das normas de limpeza, a água pode passar por vários ciclos de aeração e repouso. Após um período de 18 a 24 horas, o fluxo entra em tanques de cloro para garantir que qualquer germe sobrevivente seja eliminado antes de sair da usina. O resultado é uma água que pode ser usada com segurança na irrigação, protegendo as plantações mesmo durante as secas mais severas. Reutilizar essa água alivia a pressão sobre os nossos rios e lagos, criando um ciclo fechado onde o que era esgoto urbano se torna a salvação das colheitas. Mas a regeneração industrial ainda guarda um último segredo, capaz de transformar restos de plantas em algo tão valioso que é chamado de ouro negro. Estamos falando das cascas de coco e do bagaço da cana-de-açúcar, resíduos que antes eram enterrados ou queimados sem utilidade, mas que agora estão surgindo como materiais estratégicos para o futuro do clima. Todos os anos, mais de 500 milhão de toneladas desses restos agrícolas são gerados no mundo inteiro. Transformar essas montanhas de fibras em biocarvão é a nova aposta de um mercado bilionário para recuperar solos desgastados. O processo começa nas usinas de açúcar. Logo após o caldo ser extraído da cana, o bagaço é empilhado em montes que parecem colinas de fibras. Sob o sol e o vento, a umidade evapora naturalmente, deixando para trás uma carcaça de celulose, que é a base perfeita para o carbono biológico. Quando o bagaço atinge a umidade ideal, ele é lançado em sistemas de moagem fina. Engrenagens de aço giram sem parar, cortando e rasgando as fibras grossas, até que elas se tornem um fluxo suave e uniforme. Cada uma dessas máquinas processa cerca de 500 quilos de material seco por hora. O objetivo é reduzir tudo a partículas menores do que 5 milímetros. Esse tamanho minúsculo é fundamental, pois garante que o calor seja distribuído de forma igual dentro dos reatores de alta tecnologia. Nesse exato momento, o bagaço deixa de ser lixo e se torna uma matéria-prima estratégica. Ao mesmo tempo, as cascas de coco são coletadas em fábricas de alimentos.
Antigamente, 70% dessas cascas eram jogadas fora, criando montanhas de sujeira. Hoje, elas são secas e trituradas por lâminas de aço de alta velocidade que soltam sua estrutura endurecida. Em poucos minutos, a casca dura se torna uma mistura leve e fibrosa, pronta para enfrentar a etapa final de transformação sob pressão extrema. A mistura de fibras de cana e coco é agora alimentada em uma prensa de rosca industrial. Dentro dessa máquina, um eixo de aço rotativo gera uma pressão de compressão gigantesca, forçando a biomassa a passar por um molde de alta resistência. Esse processo cria briquetes ou pelotas de altíssima densidade, com uma estrutura perfeitamente uniforme. Ao ser comprimido com tanta força, o material consegue transferir calor de forma muito mais eficiente dentro do reator de pirólise. A pirólise é um processo incrível. Ela aquece a matéria em um ambiente sem oxigênio, o que impede que o material pegue fogo da maneira tradicional. Como resultado, o biocarvão se forma com uma qualidade consistente e quase sem fraturas. Esse material negro e poroso consegue prender o carbono e impedir que ele escape para a atmosfera, ajudando a proteger o clima do planeta. Começamos com 6 milhões de toneladas de desperdício diário, mas o que você viu foi o fim de uma era de desperdício e o começo de uma era de valor infinito. O lixo orgânico agora alimenta o solo como adubo, a água poluída revive as terras secas e os restos de colheita protegem o nosso ar como biocarvão. No Poder da Indústria, mostramos que o fim do consumo é apenas o primeiro passo para um ciclo de produção que nunca termina. O futuro não é descartável, ele é regenerado. Imagine um país sentado sobre uma fortuna nuclear e campos de diamantes, mas que não consegue alimentar o seu próprio povo. Esta é a Namíbia, dona de mais de 11% das reservas de urânio do mundo e de minas de diamantes gigantescas no mar. Mas toda essa riqueza é inútil para matar a fome. Apenas 2% da terra deste país serve para plantar comida. O resto é um deserto brutal que devora o solo fértil um pouco mais a cada dia. Parecia o fim da linha, até que uma solução surgiu não da terra, mas das profundezas geladas e escuras do oceano. Hoje, vamos ver como uma simples planta marinha se tornou a última esperança para travar o avanço de um dos desertos mais antigos da Terra. Para entender o tamanho deste milagre, primeiro precisamos encarar o monstro que a Namíbia enfrenta. Quando pensamos em lugares difíceis de viver, imaginamos o Saara ou o Gobi, mas no sudoeste da África existe uma terra ainda mais extrema, o deserto do Namibe. Este não é apenas um lugar seco, é uma fornalha geográfica que define a vida e a morte de uma nação inteira. Estendendo-se por 2.000 quilômetros ao longo da costa, este lugar quase não conhece a chuva. Estamos a falar de apenas 2 a 10 milímetros de água por ano. Para se ter uma ideia, isso é menos do que o conteúdo de uma colher de sopa, espalhado por 1 metro quadrado, durante 12 meses inteiros. O cenário é de outro mundo. Dunas de areia erguem-se como muralhas de 300 metros de altura. Durante o dia, o sol castiga a superfície com temperaturas acima de 45 graus Celsius. É um calor que cozinha a rocha, mas assim que o sol se põe, não há alívio. O termômetro despenca para menos de 10 graus. Este choque térmico diário destrói qualquer coisa que tente crescer. O Namibe é, sem dúvida, o deserto dos desertos. Nestas condições de pesadelo, a agricultura não é apenas difícil, é uma guerra perdida. Com apenas 2% do território com água suficiente para o cultivo, a Namíbia está encurralada. A maioria dos rios aqui são fantasmas, leitos secos e poeirentos que só vêm água após tempestades raríssimas, oferecendo zero valor para quem precisa de regar uma plantação. O problema é matemático e assustador. Hoje, a agricultura do país só consegue alimentar entre 25% a 40% da população, mas o número de bocas para alimentar não para de crescer. A população aumenta 2% todos os anos. A procura por comida dispara, enquanto a terra para plantar continua a mesma, ou pior, diminui. Se nada mudar, se a engenharia humana não intervier, o sistema alimentar do país vai entrar em colapso total. A Namíbia precisa transformar areia morta em solo vivo e rápido. Mas a natureza adora paradoxos.
Enquanto a Terra queima sob o Sol, logo ali, a poucos metros da costa, existe um dos ecossistemas mais ricos e produtivos do planeta, a fria corrente de Benguela. Esta corrente oceânica age como uma passadeira rolante gigante, trazendo minerais e nutrientes do fundo do mar para a superfície. E é nestas águas geladas que vive o herói improvável da nossa história, a alga gigante, conhecida pela ciência como Macrocystis pyrifera. Esqueça a imagem de uma planta frágil a flutuar na maré. A alga gigante é uma máquina biológica de crescimento. É um dos organismos mais rápidos do planeta, capaz de crescer uns impressionantes 30 a 60 centímetros num único dia. Pense nisso, você pode quase vê-la crescer a olho nu. Ela forma florestas subaquáticas massivas, com caules que sobem do fundo do mar até a superfície, atingindo alturas de 50 a 60 metros. São verdadeiros arranha-céus biológicos. Mas o segredo não é apenas o tamanho, é o que está dentro dela. Esta alga é uma esponja de nutrientes. Ela suga da água mais de 60 minerais diferentes, aminoácidos e compostos que estimulam a vida. Ela é rica em potássio, cálcio e elementos raros que o solo seco da Namíbia desesperadamente precisa. Basicamente, a corrente fria de Benguela entrega um buffet ilimitado de comida, e a alga empacota tudo isso na sua estrutura. Quando colhida e processada, ela deixa de ser apenas uma planta do mar para se tornar um supercombustível para a Terra. É uma fonte de recursos renovável e quase infinita, crescendo bem ao lado de um país faminto. Saber que o recurso existe é uma coisa, extraí-lo em escala industrial é outra completamente diferente. Quando a ideia de cultivar florestas no oceano para salvar o deserto foi proposta, muitos acharam que era loucura. Mas hoje, ao largo da cidade de Lüderitz, a loucura tornou-se uma operação de engenharia de alta precisão. A empresa Kelp Blue instalou o que é considerado o primeiro modelo industrial de cultivo de algas em toda a África. Não imagine pescadores com rede simples. Isto é agricultura de alta tecnologia em alto mar. Eles usam um sistema de âncoras e linhas submersas que criam uma grelha estável debaixo de água. Esta estrutura permite que as algas cresçam verticalmente, aproveitando ao máximo os nutrientes da corrente, sem serem arrastadas pelas ondas fortes. A escala é ambiciosa. Em 2024, já existiam mais de 30 hectares destas fazendas azuis, com planos para expandir para 6.400 hectares. A colheita é feita com a precisão de um cirurgião. Semanalmente, navios especiais e mergulhadores monitorizam o crescimento. Eles não arrancam a planta inteira, isso destruiria a floresta. Em vez disso, eles apenas cortam a parte superior, a copa da alga, como se estivessem a podar uma árvore. Isso garante que o ecossistema continue vivo e a crescer para a próxima colheita. A logística é uma corrida contra o tempo. Assim que a alga sai da água fria, ela começa a decompor-se. Por isso, precisa de ser transportada para a terra no mesmo dia. Na fábrica em Lüderitz, a transformação começa. A alga é lavada, moída até virar uma pasta e entra num sistema de fermentação biológica. Aqui, a engenharia química assume o comando, separando a alga em produtos valiosos, bioestimulantes para plantas e compostos para reviver o solo. O que era uma alga gigante e viscosa transforma-se num líquido verde, um elixir tecnológico pronto para ser injetado nas veias da terra seca. O momento da verdade acontece quando este líquido toca o solo implacável da Namíbia, e os resultados parecem desafiar as leis da natureza. Quando os agricultores começaram a aplicar o fertilizante de algas, terras que estavam rachadas e mortas pela seca começaram a mudar. O solo pálido e duro como pedra tornou-se mais escuro, solto e, o mais importante, começou a reter água como uma esponja. Não é apenas uma questão de nutrir a planta, é sobre reconstruir a casa onde a planta vive. Após apenas 2 ou 3 estações de uso, as fazendas experimentais registraram aumentos de colheita que variam de 25% a mais de 60%. Culturas como milho e milheto, que antes lutavam para sobreviver aqui, agora crescem fortes e estáveis. Mesmo em anos onde a chuva falha quase totalmente, as plantas tratadas com algas resistem e sobrevivem.
o que é um milagre num lugar onde a água é ouro. Mas a transformação vai mais fundo. A vida microscópica voltou. As minhocas reapareceram. A atividade de micróbios no solo disparou. O solo foi literalmente ressuscitado. E para os agricultores, isto significa liberdade econômica. Eles reduziram a dependência de fertilizantes químicos caros importados, cortando os custos de produção entre 30% e 50%. A alga não trouxe apenas comida, trouxe independência. A revolução das algas não se limita a salvar o solo da Namíbia. Do outro lado do continente, no Quênia e na Tanzânia, esta planta está a salvar comunidades inteiras da pobreza. Aqui, o impacto é humano e massivo. Na Tanzânia, as algas tornaram-se o terceiro maior produto de exportação do país, superando quase tudo o resto que sai do mar. Imagine 25 mil agricultores, a maioria mulheres, que encontraram no mar o sustento que a terra já não lhes dava. Aldeias costeiras que antes dependiam de uma pesca incerta, agora transformaram-se em centros de processamento. No Quênia, em lugares como Kibuyuni, onde a seca destruiu a agricultura tradicional, as algas trouxeram uma nova vida. O que começou com algumas cordas na água no início dos anos 2000 cresceu para uma indústria que exporta para a China, França e Estados Unidos. Famílias que antes lutavam para ganhar alguns dólares, agora geram receitas de dezenas de milhares, criando sabonetes, shampoos e produtos alimentares. O mais incrível é que nem o Quênia nem a Tanzânia têm boas condições para a agricultura tradicional. Mas com as algas, eles não precisam de solo fértil nem de água doce. Eles só precisam do oceano e do sol. É uma indústria que transforma nada em tudo. Mas as ambições desta indústria vão muito além da comida. Estamos a olhar para um futuro onde a alga pode substituir o plástico. Cientistas na Austrália e na Alemanha já criaram revestimentos a partir de extratos de algas, que são resistentes à água, ao calor e ao óleo, tal como o plástico derivado do petróleo. A diferença: este material desaparece na natureza sem deixar rastro. Imagine um mundo onde a embalagem do seu hambúrguer é feita de algas e se dissolve no jardim, em vez de ficar 1000 anos num aterro. Além disso, estas florestas subaquáticas funcionam como pulmões gigantes para o planeta. Tal como as florestas na Terra, o kelp absorve dióxido de carbono e cria refúgios para a vida marinha. É um corredor ecológico que beneficia todo o oceano. No entanto, como qualquer grande inovação, esta também enfrenta ceticismo. Nos Estados Unidos e na Europa, o debate aquece. Especialistas questionam se as florestas de algas realmente armazenam carbono para sempre no fundo do mar, ou se ele volta para a atmosfera quando a planta morre e se decompõe. Será uma solução real para o clima ou apenas uma jogada de marketing para vender créditos de carbono? É uma pergunta válida. Mas para a Namíbia, a resposta é simples e prática. Enquanto os cientistas debatem em salas com ar-condicionado, as algas já estão a trabalhar. Elas estão a dar empregos, a limpar o oceano e, o mais vital, a transformar areia morta em campos de milho. A teoria pode ser discutível, mas a espiga de milho na mão de um agricultor é real. Das dunas escaldantes do Namibe que tocam o céu, até as águas escuras e geladas da corrente de Benguela. A Namíbia, um país com apenas 2% de terra viva, encontrou a sua salvação nos 98% de oceano que ninguém olhava. A alga gigante provou ser mais do que uma planta viscosa. É uma peça de engenharia natural capaz de desafiar o deserto. Esta história ensina-nos uma lição poderosa. Mesmo quando parece que os recursos acabaram e a terra está exausta, a natureza oferece uma saída, muitas vezes no lugar mais inesperado. A esperança, afinal, não caiu do céu, ela subiu do fundo do mar. Todos os anos, o mundo produz mais de 60 milhões de toneladas de sabão. Uma figura enorme para algo que parece tão simples. Mas isto não é apenas um produto de limpeza. É a linha de defesa mais fundamental da humanidade. Com um mecanismo químico simples, ele quebra as membranas lipídicas que rodeiam bactérias e vírus, fazendo-os desintegrar-se e serem levados pela água. Esta química simples salvou milhares de milhões de vidas, desde surtos de cólera no século XIX até pandemias globais modernas. Por trás dessas barras brancas e lisas, existe uma filosofia de renovação, onde a própria natureza é transformada num símbolo de limpeza. O ingrediente-chave
óleo de girassol, o ouro líquido prensado de campos banhados pelo sol. Hoje vamos seguir a jornada notável de como esse ouro líquido se transforma nesta arma de higiene, um lembrete de que a pureza vem da nossa capacidade de recriar o que nos é mais familiar. A jornada da produção de sabão começa em vastos campos de girassóis iluminados pelo sol. Esta é a primeira e mais fundamental etapa do processo. A qualidade das sementes colhidas determina a eficiência tanto da prensagem como da reação de saponificação posterior. Embora o sabão possa ser feito de muitos tipos de gorduras, como sebo animal, óleo de coco ou azeite, o óleo de girassol é cada vez mais favorecido. A planta prospera em climas quentes, necessita de cerca de 2.000 horas de luz solar por ano e requer mínimos produtos químicos agrícolas, reduzindo o seu impacto ambiental. A colheita começa quando os girassóis inclinam a cabeça e as costas ficam castanhas. Os agricultores usam medidores de umidade portáteis para verificar cada lote. A colheita só começa quando o nível de umidade da semente cai abaixo de 20%, um limiar crítico para evitar a quebra da casca e minimizar a perda de óleo. As colheitadeiras de girassol estão equipadas com cabeças de corte estreitas, ajustadas para aparar apenas as cabeças sem danificar os caules. Dentro da máquina, um tambor rotativo debulha suavemente as sementes das suas cabeças, enquanto ventiladores de ar sopram pétalas e detritos maiores. Parâmetros-chave, como a velocidade do tambor e a pressão do fluxo de ar, são constantemente monitorizados para preservar a qualidade do óleo. As sementes separadas são recolhidas em contentores ventilados para evitar a condensação e manter a sua secura natural. Logo após saírem dos campos, os caminhões carregados com sementes de girassol chegam à estação de recepção. Este passo é crucial para estabilizar a qualidade da matéria-prima antes da extração de óleo, uma vez que as sementes recém-colhidas ainda contêm impurezas e retêm alta umidade que pode levar à deterioração. Na área de entrada, as sementes são despejadas em tremonhas de carga, que alimentam um sistema de peneiras vibratórias de múltiplos decks. Cada camada de peneira tem orifícios de tamanhos diferentes para separar palha, pó, fragmentos de casca e sementes vazias. Sopradores de ar de alta potência enviam uma corrente ascendente contra as sementes em queda, removendo detritos mais leves. Apenas os lotes que cumprem os requisitos de tamanho e peso passam para a secção de secagem. A secagem é realizada usando um fluxo constante de ar quente recirculado, mantido entre 100 e 110 graus Fahrenheit, ou cerca de 38 a 43 graus Celsius. Este processo opera continuamente durante várias horas, para reduzir a umidade da semente para 8 a 10%. A temperatura deve ser rigorosamente controlada. Se for demasiado alta, a estrutura do ácido gordo decompõe-se. Se for demasiado baixa, as sementes permanecem úmidas, permitindo o crescimento de bolor. Sensores de temperatura e umidade transmitem dados para um painel de controlo central, onde os engenheiros monitorizam o processo em tempo real. Assim que a secura-alvo é atingida, as sementes arrefecem naturalmente, passam por um separador de metais e uma unidade final de classificação. As sementes limpas, secas e uniformes são finalmente armazenadas em silos de aço selados, prontas para a fase de prensagem. Quando as sementes atingem o nível de umidade ideal, são transferidas para a área de prensagem, onde a essência preciosa no interior é extraída sob imensa pressão mecânica. Primeiro, as sementes são esmagadas por rolos de parafuso de aço gêmeos, partindo-as em flocos finos para melhorar a eficiência da extração. Este material triturado entra então numa prensa de parafuso. Aqui, forças de compressão que atingem vários milhares de libras por polegada quadrada espremem o óleo através de fendas finas. O líquido resultante é conhecido como óleo cru. O bolo de prensa restante é reaproveitado como ração animal ou convertido em biocombustível. O óleo cru nesta fase tem uma tonalidade dourada escura e contém impurezas naturais, como ceras e proteínas. Para estabilizar a sua qualidade, o óleo é suavemente aquecido entre 160 e 180 graus Fahrenheit, ou 70 a 80 graus Celsius, para remover a umidade.
É depois filtrado através de membranas de celulose para eliminar partículas sólidas. Em instalações modernas, é aplicado um passo adicional chamado desparafinagem a frio. O óleo é arrefecido a cerca de 35 a 40 graus Fahrenheit, ou 1 a 4 graus Celsius. Isto permite que as ceras cristalizem e se separem por centrifugação. Após a refinação, o óleo torna-se claro e amarelo pálido, com um teor de umidade abaixo de 0,1%. O óleo acabado é então armazenado em tanques de aço inoxidável herméticos, protegido da luz e do oxigênio, pronto para a próxima fase. O óleo de girassol refinado é bombeado para um vaso de reação, o coração de toda a linha de produção, onde ocorre o passo mais crucial, a saponificação. Esta é a reação química entre o óleo vegetal e um álcali forte, tipicamente hidróxido de sódio, ou NiOH. A reação produz dois produtos principais: sabão, o sal de sódio dos ácidos gordos, e glicerina, um umectante natural que mantém o sabão suave. Como o óleo de girassol contém níveis elevados de ácidos oleico e linoleico, promove uma reação estável, resultando numa espuma fina e textura leve. O óleo é aquecido entre 140 e 160 graus Fahrenheit, ou 60 a 71 graus Celsius. Após isso, a solução de hidróxido de sódio é introduzida sob pressão controlada. Agitadores de hélice dupla operam continuamente para garantir uma mistura completa. Sensores monitorizam constantemente o pH, a temperatura e a condutividade para evitar excesso de álcali, um fator que pode causar irritação na pele. À medida que a reação se aproxima da conclusão, a mistura começa a engrossar. A cor muda de amarelo pálido para branco creme. Durante a fase final da mistura, são adicionados pigmentos naturais como argila, carvão ativado ou açafrão da Índia para colorir o produto. O sabão cru é então separado da solução de glicerina e lavado com salmoura para remover impurezas antes de ser transferido para a área de neutralização. Após a neutralização, o sabão cru é arrefecido e moído em pequenos grânulos, conhecidos como noodles de sabão. Estes grânulos são alimentados num misturador de parafuso duplo, onde eixos contrarrotativos amassam o material continuamente para alcançar uma textura uniforme e maleável. Durante este processo, a glicerina é adicionada para reter a umidade, o sal puro aumenta a dureza. Óleos essenciais naturais, como lavanda, bergamota ou hortelã-pimenta, são pulverizados diretamente na câmara de mistura. Se for desejada a cor, pigmentos minerais naturais como argila vermelha ou carvão ativado são introduzidos na fase final. Cada parâmetro, temperatura, viscosidade e tempo de mistura, é cuidadosamente controlado. Isto garante que a fragrância e a cor se misturam uniformemente, resultando numa massa de sabão suave, macia e estruturalmente estável. Após a mistura completa, a massa de sabão suave e maleável é alimentada numa extrusora a vácuo, uma máquina responsável por comprimir, desaerar e homogeneizar o material antes da moldagem. Dentro da câmara de extrusão, um parafuso rotativo impulsiona continuamente o sabão para a frente sob alta pressão. A meio do corpo da máquina, uma câmara de vácuo remove todas as bolhas de ar microscópicas e bolsas de ar presas. Este passo é o segredo. Garante que o sabão extrudido emerge denso, sólido e com uma superfície perfeitamente lisa. Se os níveis de pressão ou vácuo não forem controlados com precisão, as barras acabadas podem mais tarde desenvolver vazios ou rachaduras. Assim que a pressão estável é alcançada, o sabão é forçado através de uma placa de matriz de aço. Sob compressão intensa, o material é extrudido em fios macios e uniformemente coloridos, um sinal de que a sua plasticidade está em níveis ideais. Estes fios são recolhidos e preparados para uma segunda passagem de extrusão, para aumentar ainda mais a densidade. Finalmente, a massa de sabão densa e uniforme é empurrada para fora através da cabeça da matriz em barras longas e contínuas. Para garantir que cada barra cumpre as dimensões precisas necessárias para a estampagem, estas barras extrudidas são enviadas através de uma máquina de corte automática. Sensores ópticos detectam a posição e a velocidade de movimento das barras de sabão, sincronizando a rotação do cortador com a taxa de extrusão. Esta precisão é crítica.
Imediatamente após o corte, os tarugos de sabão são empurrados para moldes de metal por pistões pneumáticos dentro de uma prensa de estampagem hidráulica. A alta força de compressão compacta o sabão completamente, eliminando vazios internos e moldando a superfície exterior. Esta etapa transforma os tarugos recém-cortados em espaços em branco sólidos e uniformes. Quando as barras de sabão moldadas ainda estão macias, passam para a gravação do logótipo. Moldes de aço gravados em relevo são suavemente aquecidos e pressionados contra a superfície do sabão por pistões pneumáticos, imprimindo marcas de marca nítidas e consistentes. Após a gravação, as barras de sabão passam por inspeção através de câmaras ópticas e verificações manuais de qualidade. Os técnicos examinam a profundidade e clareza do logótipo, bem como a suavidade e a cor. Os produtos que cumprem os padrões de qualidade são enviados para a linha final de embalagem. Antes de serem embaladas, são suavemente arrefecidas com um fluxo de ar seco para estabilizar a sua estrutura e preservar a fragrância. Cada barra passa então por uma máquina de embalar em película ou papel parafinado, onde a embalagem é selada com calor suave. As embalagens são automaticamente rotuladas com códigos de lote, datas de produção e origens. Os sabonetes embalados são então empilhados em caixas de cartão resistentes à umidade, selados e transferidos para armazenamento para expedição. Mas sabia que esta invenção tem mais de 4.000 anos? Foi criada acidentalmente na antiga Mesopotâmia. Ao ferver gordura animal com cinza de madeira, descobriram uma substância capaz de lavar a sujidade, dando origem ao próprio conceito de higiene. Sabia também que a glicerina, o subproduto natural da saponificação, é um umectante tão valioso que muitas vezes é separado e vendido separadamente a empresas de cosméticos. O sabão que usamos hoje é o herdeiro direto desta longa linha de inovação, um escudo silencioso aperfeiçoado ao longo de milênios. Dos campos dourados de girassol às barras de sabão puras e perfumadas. É uma jornada que une agricultura, química e engenharia precisa. Cada etapa, desde a colheita e prensagem do óleo até a saponificação, moldagem e embalagem, reflete como a humanidade transforma recursos naturais em produtos que servem à limpeza e à saúde. 60 milhões de toneladas. Da energia de 2.000 horas de luz solar à pressão de milhares de libras e à remoção de ar a vácuo. Toda esta engenharia complexa serve um propósito: criar o escudo mais simples, mais familiar e mais fiável que a civilização possui. Imagine um território colossal, 2 vezes maior que o Texas e 3 vezes maior que a França, mas não é terra firme. É um arquipélago flutuante e tóxico, formado por 1.800 bilhões de fragmentos de plástico. Durante décadas, os cientistas disseram que limpar esse caos custaria bilhões e levaria milhares de anos. Era considerado impossível. Mas hoje, uma tecnologia revolucionária já removeu 45 milhões de quilos desse lixo. Como transformamos um desastre planetário em uma das maiores vitórias da engenharia moderna? Para entender a magnitude desta batalha, precisamos olhar para o inimigo de perto. O que chamamos de grande mancha de lixo do Pacífico não é uma ilha sólida onde você pode pisar. É algo muito mais insidioso. É uma sopa gigante e traiçoeira, uma zona de acumulação onde as correntes oceânicas funcionam como uma armadilha, capturando detritos de todos os cantos do planeta. A ameaça aqui não é apenas o que vemos flutuando na superfície. Sob o sol implacável, a radiação ultravioleta e a força bruta das ondas iniciam um processo destrutivo. O plástico não desaparece simplesmente, ele se fragmenta. Garrafas e sacolas se quebram em pedaços cada vez menores, transformando-se em microplásticos. Essas partículas minúsculas são absorvidas pelo plâncton, ingeridas pelos peixes e, finalmente, acabam no nosso prato. É um ciclo de veneno que volta para nós. Estamos falando de uma massa total estimada entre 79.000 e 100.000 toneladas de material flutuante. Embora essa mancha represente apenas 1% da água do oceano, a densidade de lixo ali é aterrorizante. E a composição desse lixo revela uma verdade sombria. Quase metade, cerca de 46%, não são canudos ou copos, mas redes de pesca abandonadas.
São redes fantasmas, monstros de nylon que continuam navegando e matando a vida marinha décadas depois de serem descartados. Elas estrangulam tartarugas, aprisionam golfinhos e destroem corais. Cada ano que atrasamos a limpeza, o problema se torna exponencialmente mais difícil, pois o plástico se quebra em bilhões de pedaços menores, quase impossíveis de capturar. A física estava contra nós. A escala era grande demais. Os métodos tradicionais, como usar navios e redes de pesca para recolher o lixo, seriam inúteis, gastando mais combustível e dinheiro do que o problema que tentavam resolver. O mundo precisava de um milagre, ou melhor, de uma nova engenharia. Foi nesse cenário de desesperança que surgiu uma ideia que desafiava toda a lógica convencional. Tudo começou com um garoto holandês de 16 anos, Boyan Slat, durante um mergulho na Grécia. Ele esperava encontrar um paraíso subaquático, cardumes de peixes coloridos e recifes vibrantes. Em vez disso, o que ele viu foi uma distorção perturbadora da natureza. Havia mais sacolas plásticas flutuando ao seu redor do que peixes. Para a maioria das pessoas, isso seria apenas um momento triste de férias. Mas para Slat, tornou-se uma obsessão. Ele fez uma pergunta simples, quase ingênua. Por que não podemos simplesmente limpar isso? Os especialistas diziam que era impossível devido ao custo e à vastidão do oceano. Mas Slat não aceitou, não. Ele mergulhou nos dados, analisou a logística e percebeu algo brilhante. Em vez de caçar o plástico ativamente, gastando energia e combustível para percorrer milhões de quilômetros quadrados, por que não deixar o oceano trabalhar para nós? A ideia era usar as próprias forças da natureza, as correntes oceânicas, para concentrar o lixo. Se construíssemos barreiras flutuantes inteligentes e as posicionássemos estrategicamente, o movimento natural da água empurraria o plástico diretamente para os nossos braços. Era uma abordagem de jiu-jitsu ambiental, usar a força do oponente a seu favor. Slat abandonou a faculdade de engenharia aeroespacial, apostando todo o seu futuro nessa visão. Com apenas $300 no bolso, ele fundou a The Ocean Cleanup. A internet respondeu com uma força avassaladora. Sua palestra no TEDx viralizou e uma campanha de financiamento coletivo arrecadou mais de $2 milhões em 100 dias, um recorde histórico. Pessoas de 160 países doaram, unidas pela esperança de ver o oceano limpo. Com o mundo assistindo, Slat fez uma promessa audaciosa: limpar metade da grande mancha de lixo em apenas 10 anos. A corrida havia começado. Mas o oceano é um ambiente brutal e implacável. Ele não se importa com boas intenções ou com financiamentos recordes. Ele testa o aço, o plástico e a vontade humana até o limite. Quando os primeiros protótipos reais foram lançados ao mar, a realidade atingiu a equipe com força total. O Sistema 001, apelidado de Wilson, foi lançado em 2018 com grande fanfarra. Era uma barreira flutuante gigante, projetada para curvar-se e capturar o lixo, mas falhou. O sistema não conseguia manter a velocidade correta. O plástico entrava na barreira e, frustrantemente, flutuava para fora novamente. Para piorar, o oceano quebrou a máquina. Uma seção de 18 metros se soltou devido à fadiga do material nas soldas, incapaz de suportar o castigo constante das ondas do Pacífico. O sistema teve que ser rebocado de volta ao porto, derrotado, tendo coletado apenas uma fração minúscula do lixo esperado. A mídia, antes eufórica, tornou-se crítica. Especialistas diziam: "Eu avisei." Parecia o fim do sonho. Mas na engenharia de ponta, o fracasso não é o fim, é apenas um dado cru. É uma lição dolorosa, mas necessária. A equipe não desistiu. Eles voltaram para a prancheta, analisaram cada falha e encontraram a peça que faltava no quebra-cabeça. O problema era a velocidade. A barreira precisava se mover mais devagar que o plástico para capturá-lo efetivamente. A solução foi adicionar uma âncora de paraquedas subaquática, uma âncora flutuante que criava arrasto e freava o sistema. Com essa modificação, nasceu o Sistema 001B e funcionou. Pela primeira vez na história, uma estrutura artificial conseguiu capturar e reter o plástico da grande mancha, desde redes de pesca gigantes até microplásticos minúsculos de apenas 1 milímetro.
Foi a prova de conceito que o mundo esperava. A tecnologia finalmente alcançou a ambição. Enquanto lutavam em alto mar, os engenheiros perceberam que a guerra precisava ser travada em duas frentes. Limpar o oceano era vital, mas era como enxugar o chão com a torneira aberta. Precisavam fechar a torneira. Uma pesquisa reveladora mostrou que 80% de todo o plástico que entra nos oceanos vem de apenas 1.000 rios, cerca de 1% dos rios do mundo. Essas artérias fluviais estavam bombeando lixo diretamente para o coração do mar. A estratégia mudou: interceptar o lixo antes que ele chegasse ao oceano aberto. A resposta foi o Interceptor, uma máquina que parece saída de um filme de ficção científica. O Interceptor é uma barreira autônoma, movida a energia solar, que funciona como uma goleira incansável nos rios mais poluídos do mundo. Ancorado no leito do rio, ele usa uma barreira flutuante longa para desviar o lixo da correnteza. O design é genial. A barreira não bloqueia a água nem atrapalha os peixes, mas guia garrafas, pneus e sacolas diretamente para a boca da máquina. Uma vez lá dentro, uma esteira rolante de aço inoxidável, robusta o suficiente para aguentar troncos e geladeiras velhas, levanta o lixo da água. Um computador de bordo distribui o lixo uniformemente em contêineres internos e avisa quando está cheio. É uma operação silenciosa, limpa e mortalmente eficiente. Um único interceptor pode extrair até 100.000 quilos de lixo por dia. Eles operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso, alimentados apenas pelo sol. Agora, em vez de perseguir o lixo disperso por quilômetros, a humanidade tinha uma maneira de pará-lo na fonte em escala industrial. Com a tecnologia comprovada nos rios e no oceano, chegou a hora de escalar, de deixar de ser um experimento e se tornar uma indústria de limpeza planetária. A partir de 2021, a The Ocean Cleanup lançou sistemas maiores, mais fortes e mais inteligentes. O Sistema 002 e depois o gigantesco Sistema 03 transformaram a coleta de lixo em uma operação massiva. Imagine redes com quilômetros de extensão sendo arrastadas por navios, varrendo a superfície do oceano com precisão cirúrgica. As imagens são de tirar o fôlego. Quando a rede é içada para o convés, uma montanha de lixo se revela. São toneladas de redes emaranhadas, caixas, capacetes, brinquedos e garrafas que flutuavam há décadas. Em uma única operação, eles conseguiram retirar quase 1,5 milhão de quilos de lixo. É uma quantidade que desafia a imaginação. Até o final de 2025, a organização já havia removido mais de 45 milhões de quilos de plástico dos ecossistemas aquáticos. Isso equivale a quase 100 milhões de libras de lixo que não estão mais envenenando nosso planeta. A frota cresceu para dezenas de interceptores operando em rios da Ásia, América Latina e África. Centenas de pessoas de 30 nações trabalham juntas, monitorando dados, pilotando navios e operando máquinas. O que começou como o desenho de um adolescente em um guardanapo, agora é uma operação multinacional, movendo montanhas de detritos sintéticos. A humanidade provou que tem a capacidade não apenas de destruir, mas de restaurar em grande escala. Mas a história não termina quando o lixo sai da água. Pelo contrário, surge uma nova questão crítica: o que fazer com milhões de quilos de plástico degradado e sujo? Simplesmente movê-lo de um lugar para outro não resolve o problema. É preciso garantir que esse plástico nunca mais volte à natureza. O processo de pós-coleta é tão rigoroso quanto a extração. Assim que chega à terra firme, o lixo entra em uma cadeia de custódia estrita. Ele é triado, lavado e analisado. Parte desse plástico, aquele que ainda mantém alguma integridade estrutural, é reciclado. E aqui a engenharia brilha novamente. O plástico retirado do meio da mancha de lixo foi transformado em produtos duráveis, como óculos de sol de alta qualidade. Ao comprar esses produtos, as pessoas financiam a limpeza de mais partes do oceano, criando um ciclo virtuoso. É a economia circular em sua forma mais pura. O lixo de ontem financia a limpeza de amanhã. No entanto, a realidade é dura. Cerca de 80% do material coletado está tão danificado pelo sol e pelo sal que não pode ser reciclado convencionalmente. Para esse material, a solução é a recuperação de energia térmica ou o confinamento seguro, garantindo que ele seja eliminado da biosfera para sempre.
Cada quilo é contabilizado, nada volta para o mar. As críticas existem, é claro. Alguns dizem que devemos focar apenas em parar a produção de plástico. Mas a The Ocean Cleanup provou com dados que o risco de deixar o plástico lá fora é muito maior do que o risco de tirá-lo. Com um custo estimado de 7 bilhões e meio de dólares para limpar toda a mancha, o preço é alto, mas é uma fração do que gastamos em guerras ou luxos. É o preço de salvar o nosso oceano. Começamos esta jornada com um número assustador: 1,8 trilhão de pedaços de lixo. Parecia um inimigo invencível, mas terminamos com outro número: 2040. Essa é a meta para remover 90% de todo o plástico flutuante dos oceanos. O que vimos aqui não foi apenas a limpeza de lixo, foi a limpeza da nossa própria consciência coletiva. Provamos que a tecnologia, quando guiada por um propósito inabalável, pode reverter décadas de negligência. De um mergulho frustrante na Grécia a frotas de robôs autônomos nos rios mais remotos do mundo, a humanidade mostrou sua verdadeira força. O oceano não pode se curar sozinho, mas agora ele tem um aliado poderoso. Não é mágica, é engenharia, persistência e a recusa absoluta em aceitar o impossível. E a maior lição de todas: se podemos limpar o maior oceano da Terra, não há limite para o que podemos consertar a seguir. A lama cinzenta sob os seus pés esconde uma energia formidável. Apenas 2 libras desta rocha substituem 6 milhões de libras de carvão, mas você não pode tocá-la. Cada grama emite 12 mil partículas invisíveis por segundo. Como a humanidade domou este fogo oculto, transformando radiação perigosa na eletricidade pura que aquece megacidades inteiras durante as noites de inverno. Esqueça completamente o brilho verde artificial dos filmes. O recurso geológico mais disputado do nosso planeta parece uma poeira sem graça. Na verdade, 1 tonelada de terra comum esconde apenas cerca de 3 gramas deste metal. Para que a mineração seja comercialmente viável, a concentração natural precisa ser pelo menos 100 vezes maior. O ponto de partida é de 0,3%. Embora em regiões remotas e geladas do Canadá existam veios geológicos com fantásticos 20% deste material. Para extrair este tesouro valioso, a engenharia moderna abandonou as pesadas picaretas e as minas escuras. O processo tornou-se uma operação cirúrgica de alta precisão planetária. Máquinas gigantescas perfuram poços estreitos que descem de 300 a 600 pés diretamente na rocha maciça. Em seguida, uma solução química agressiva, geralmente um forte ácido sulfúrico, é injetada sob pressões extremas. Lá embaixo, no silêncio absoluto da pedra, ocorre uma verdadeira feitiçaria industrial. O ácido ataca e dissolve o metal diretamente dentro das paredes do arenito poroso. A rocha dura transforma-se num caldo denso, carregado de um potencial energético imensurável. Tudo isso acontece sem que nenhum operário humano precise tocar na pedra original. Mas esta solução líquida e azulada, que retorna à superfície, é apenas um rascunho perigoso da natureza. É uma mistura química bruta que precisa ser domada e refinada com a máxima urgência. Quando o líquido pesado chega à superfície, ele entra num complexo labirinto de reatores de aço. Através de métodos químicos muito precisos de filtragem, os engenheiros forçam a separação das moléculas. O resultado brilhante é um pó concentrado, conhecido na indústria global como bolo amarelo. Este material é um óxido bruto, ostentando uma purificação impressionante de cerca de 80%. A sua textura pesada lembra uma areia do deserto cozida em enormes fornos industriais. No entanto, este pó denso esconde um problema monumental ditado pelas leis rigorosas da própria física. 99,2% da massa deste pó é totalmente inútil para gerar energia. Apenas a minúscula fração de 0,7% contém os cobiçados átomos vibrantes que precisamos. Para que os grandes reatores nucleares comerciais funcionem com estabilidade, essa pequena faísca precisa crescer. A proporção deve ser elevada artificialmente para um nível exigente entre 3 a 5%. Aqui começa o desafio mecânico mais vigiado da engenharia humana. Este obstáculo invisível define firmemente as regras do jogo energético mundial.
Para separar os átomos ativamente vibrantes dos átomos adormecidos, o metal sólido e pesado terá que mudar de forma. Ele será magicamente transformado num gás invisível e forçado a voar muito perto da barreira do som. A transformação exige um ambiente de limpeza extrema e um controle absoluto de fluxo. O pó concentrado é aquecido e convertido num gás a uma temperatura exata de cerca de 140 graus Fahrenheit. Este gás tóxico e altamente corrosivo flui então para o coração pulsante do processo de enriquecimento. Imagine corredores brancos e totalmente estéreis, preenchidos por milhares de cascatas de centrífugas prateadas. Estes cilindros esguios são verdadeiras maravilhas da aerodinâmica moderna, girando num balé frenético a cerca de 100.000 rotações por minuto. Para entender plenamente o absurdo desta força invisível, preste atenção na borda externa do rotor giratório. Ela corta o vácuo interno do cilindro quase à velocidade do som. Essa rotação veloz e sibilante cria uma força esmagadora, milhões de vezes mais forte que a gravidade da Terra. As moléculas do gás ligeiramente mais pesadas são atiradas violentamente contra as duras paredes do rotor. Enquanto isso, o gás marginalmente mais leve e precioso concentra-se na calma do centro do vórtex e avança para a próxima máquina da linha. É um processo incrivelmente iterativo e metodicamente demorado. Uma única instalação gigantesca destas consome facilmente a mesma quantidade de eletricidade que uma cidade de médio porte exige diariamente. Deste furacão invisível, os especialistas extraem a essência atômica pura, que logo moldará os blocos de um poder absoluto. O gás intensamente enriquecido é finalmente capturado do fluxo supersônico e devolvido ao estado sólido original. Agora ele emerge brilhante como um pó negro e pesado de dióxido de urânio. Prensas hidráulicas implacáveis esmagam brutalmente este material escuro, moldando pequenas pastilhas perfeitamente cilíndricas. Elas medem apenas cerca de meia polegada de diâmetro na palma da mão. Não se deixe enganar pelo tamanho aparentemente minúsculo e inofensivo. Uma única e pequena pastilha destas abriga a capacidade térmica de meia tonelada de carvão mineral de alta qualidade, ou o equivalente exato ao poder de combustão de 130 galões de petróleo bruto borbulhante. Braços robóticos blindados empilham cuidadosamente centenas destas pastilhas negras dentro de tubos polidos e finos feitos de zircônio. Um imponente reator moderno, capaz de gerar 1 gigawatt de potência elétrica, é carregado com cerca de 100 toneladas deste combustível absurdamente denso. Uma vez lacrado fortemente, o núcleo de aço ferve a água ao redor com uma fúria estritamente controlada. A estrutura opera maravilhosamente e silenciosamente por 3 a 4 anos ininterruptos, sem necessitar de nenhum reabastecimento. Para conseguir igualar essa colossal produção limpa de energia, uma usina térmica tradicional precisaria queimar cerca de 10 milhões de toneladas de combustível fóssil. Ela entupiria trens de carga sem fim e escureceria os céus com cinzas asfixiantes. Mas uma densidade de energia tão milagrosa sempre cobrará um pedágio tecnológico através das eras. Após os longos anos de serviço sob o bombardeio extremo da fissão no núcleo da usina, o combustível atinge o seu limite físico. A estrutura metálica outrora prateada fica profundamente saturada com subprodutos intensos e letais. Elementos pesados como o perigoso isótopo 137 e o implacável isótopo 90 tomam conta do material. Um único feixe deste combustível brutalmente irradiado gera níveis tão avassaladores de radiação que a aproximação humana sem escudos causa um desfecho fatal em poucos minutos, a vários pés de distância. O manuseio remoto e robótico exige protocolos de segurança rigorosos que beiram a ficção científica. Primeiramente, estes conjuntos metálicos incandescentes são içados e mergulhados no fundo de piscinas profundas com águas cristalinas. A espessa e límpida camada de água atua como um escudo óptico e físico totalmente impenetrável. Ela absorve rapidamente o calor furioso e bloqueia a tempestade radioativa, criando um brilho azulado profundamente hipnótico nas águas. Anos depois, quando a fúria térmica finalmente diminui, os pesados resíduos são extraídos com cautela.
Eles são selados a vácuo, dentro de cilindros colossais de aço forjado e firmemente cercados por um concreto muito denso. Estes sarcófagos inquebráveis devem permanecer secos, isolados e perfeitamente intactos por centenas de milhares de anos. A humanidade ainda busca ativamente a solução geológica definitiva para guardar estas cápsulas do tempo, até que a fúria interna se dissipe totalmente. Esta enorme responsabilidade temporal força a busca incessante por estratégias mais audaciosas e seguras para as próximas gerações. Olhando intensamente para as entranhas rochosas da Terra através de mapeamentos avançados, as reservas conhecidas e viáveis deste metal pesado totalizam atualmente cerca de 6 milhões de toneladas. Com o ritmo frenético e crescente de consumo das nações modernas em expansão, este estoque terrestre duraria algo entre 100 a 200 anos. Em termos biológicos humanos, parece uma margem de tempo muito confortável e distante. Mas para a fome energética insaciável da nossa civilização altamente tecnológica, é apenas um brevíssimo piscar de olhos no apertado calendário industrial. No entanto, a verdadeira fronteira final para a grande engenharia atômica não está enterrada sob montanhas áridas de arenito. Ela agita-se imponente nas águas salgadas e revoltas do próprio planeta azul, totalmente dissolvido de forma microscópica nos vastos oceanos do mundo. Flutua silenciosamente um tesouro mineral de escala quase infinita. Falamos grandiosamente de cerca de 4 bilhões de toneladas, espalhadas livremente pelas profundas correntes marinhas. Atualmente, os métodos para filtrar, capturar e extrair essas partículas dispersas formam um processo químico muito lento e de custo financeiro totalmente proibitivo para a indústria comercial de hoje em dia. Mas o mero conhecimento desta reserva intocada e colossal representa um enorme oceano de potencial tecnológico magnânimo. É um recurso natural praticamente inesgotável para conseguir sustentar uma economia global pulsante, eletrificada e totalmente livre da sufocante fumaça de carbono. Nós começamos a jornada encarando o peso de uma simples rocha cinzenta, uma pedra aparentemente esquecida que guarda o poder exato de anular montanhas inteiras de combustível negro. Após ser banhada em rios de ácidos corrosivos, rasgar a barreira do som em centrífugas supersônicas e suportar a grande tempestade atômica da fissão, esta simples lama torna-se a brilhante luz das nossas cidades. O metal radiante provou ser muito mais do que um mero recurso extraído do solo profundo. É o teste definitivo da capacidade e da imensa responsabilidade tecnológica de toda a nossa geração. Um desafio monumental e inspirador que nos obriga a controlar uma força primordial destrutiva com uma precisão matemática implacável. Uma energia formidável e severa que não tolera falhas técnicas, mas que nos oferece a única chave verdadeiramente viável para alimentar a fome de um mundo vasto em crescimento contínuo, sem jamais asfixiá-lo sob oceanos tristes de fumaça e poluição. Nós a chamamos de grama, o alimento favorito dos pandas, uma planta oca que balança com o vento. Mas se você esmagar essa mesma planta com uma pressão de 120 toneladas, ela se transforma em um monólito mais duro que o carvalho e capaz de substituir o aço. O bambu cresce 30 centímetros por dia, mas a indústria aprendeu a travá-lo no tempo. Como transformamos 200 milhões de toneladas de tubos verdes em uma fábrica de aço verde que movimenta bilhões de dólares? Tudo começa com uma explosão de vida nas florestas tropicais da Ásia, onde o ciclo da natureza opera em uma velocidade que desafia a lógica. Enquanto uma árvore de madeira nobre leva décadas, 30 ou 40 anos, para atingir o tamanho de corte, o bambu completa sua jornada em apenas 3 anos. É uma corrida biológica frenética. Imagine estar no meio dessa floresta. Você quase pode ouvir a planta crescendo, esticando-se em direção ao sol, a uma taxa de 30 centímetros a cada 24 horas. Mas colher essa abundância não é um passeio no parque, é uma operação logística de escala militar. Estamos falando de remover anualmente 200 milhões de toneladas de hastes, que se erguem a alturas de 6 a 10 vezes maiores que um ser humano. A colheita é uma batalha entre a eficiência mecânica e a sabedoria agrícola. Nas grandes plantações industriais, o som ensurdecedor das motosserras domina o ar.
cortando as hastes horizontalmente para a máxima velocidade. Mas essa brutalidade tem um preço. O corte reto permite que a água da chuva se acumule no toco, apodrecendo a raiz e matando a planta para sempre. É por isso que nas encostas mais valiosas, a tecnologia recua para dar lugar à habilidade humana. Trabalhadores experientes com movimentos rápidos e precisos usam facões afiados para golpear a base do bambu em um ângulo inclinado perfeito. Não é apenas estilo, é engenharia de sobrevivência. Esse ângulo faz a água escorrer, protegendo a raiz subterrânea e permitindo que a floresta se regenere sozinha em apenas 6 a 12 meses. No entanto, essa fábrica natural exige combustível. O bambu é um devorador voraz de nutrientes. Ele suga a vida do solo para crescer tão rápido. Após 5 ou 10 anos de colheitas intensivas, a matéria orgânica da terra pode cair em até 40%. É um lembrete de que mesmo o recurso mais renovável do mundo tem seus limites físicos. As montanhas de hastes cortadas são empilhadas manualmente ou por pequenos guindastes, carregadas em caminhões que gemem sob o peso da carga verde, correndo para as fábricas antes que a biologia comece a degradar o material. Assim que chegam à zona de processamento, o caos orgânico deve ser transformado em ordem industrial. A primeira etapa é a seleção impiedosa. Sensores e olhos treinados separam os gigantes. Os colmos mais grossos e sólidos são destinados a suportar o peso de edifícios, enquanto os mais finos e elegantes seguirão para nossas cozinhas. O som ambiente muda do farfalhar das folhas para o grito agudo de serras circulares automáticas. Essas máquinas, verdadeiras bestas de aço, processam milhares de hastes por hora. Elas fatiam o bambu em seções padronizadas, de 1 a 2 metros, com uma precisão que deixa bordas limpas e desperdício quase zero. Mas há um problema estrutural. O bambu é bloqueado por dentro. Para torná-lo útil, máquinas de perfuração de alta velocidade avançam como torpedos através do centro de cada tubo, destruindo as paredes internas, os nós, e criando um cilindro perfeitamente oco e liso. Agora enfrentamos o inimigo invisível, o açúcar. O bambu é rico em amido, um banquete doce para insetos e mofo. Se deixássemos o material como está, ele apodreceria em poucos meses. A solução é um purgatório químico e térmico. As seções de bambu são mergulhadas em tanques titânicos de água fervente ou câmaras de vapor pressurizado. Ali, elas cozinham por 6 a 12 horas consecutivas. Muitas vezes, adicionam-se soluções alcalinas suaves, como peróxido de hidrogênio, para branquear e esterilizar profundamente as fibras. Esse processo mata qualquer organismo vivo e dissolve o amido. É essa fervura que concede ao bambu sua imortalidade industrial, estendendo sua vida útil de meses para mais de 15 anos, permitindo que ele enfrente chuva, sol e tempo sem se desfazer. Com o material agora estéril e durável, começa a transformação geométrica. O objetivo é fazer o impossível, transformar um tubo redondo em uma placa plana. O bambu é dividido em tiras longas e finas, que passam por plainas de precisão que removem a casca verde e a pele interna, deixando apenas a carne dourada da madeira. Essas tiras são então banhadas em adesivos biológicos modernos, livres de toxinas como o formaldeído, preparando-se para a união. O que acontece a seguir é uma demonstração de força bruta. As tiras são organizadas e enviadas para prensas hidráulicas gigantescas. Imagine o peso de uma locomotiva concentrado em uma única mesa. A máquina aplica uma pressão esmagadora, de 80 a 120 toneladas, combinada com o calor intenso. Sob essa força, as tiras individuais deixam de existir. Elas se fundem, os espaços vazios desaparecem, e a cola penetra em cada poro microscópico. Quando a prensa se abre, não vemos mais plantas, mas painéis sólidos e pesados. Após o resfriamento, essas chapas são lixadas e polidas até brilharem como vidro. Este é o compensado de engenharia. Parece madeira nobre, tem a textura da natureza, mas foi forjado com a precisão de uma linha de montagem automotiva. Mas para sustentar o mundo moderno, às vezes precisamos de algo mais forte que a madeira. Precisamos de algo que compita com o concreto e o aço. Bem-vindos ao nascimento do Strand Woven Bamboo, ou bambu trançado de alta densidade, o verdadeiro titã desta indústria. Aqui, o processo é violento.
Em vez de cortar tiras organizadas, trituradores industriais esmagam o bambu, reduzindo a planta a feixes de fibras longas e ásperas. A estrutura original é completamente aniquilada para que possamos construir uma melhor. Essas fibras soltas, agora parecendo uma massa de fios desordenados, são mergulhadas em resinas de alta resistência e secas até o ponto exato de umidade. A mágica acontece na prensagem. As fibras são dispostas em camadas, cruzadas em direções diferentes para criar uma malha inquebrável e enviadas para prensas ainda mais poderosas que as anteriores. O calor sobe, a pressão atinge níveis estratosféricos e a mistura de fibra e resina se torna um bloco único. O resultado é um material com uma densidade tão alta que afunda na água. Ele é 25% mais duro que o carvalho ou a teca, as madeiras mais nobres do mundo. É uma rocha orgânica, imune a rachaduras, cupins e umidade. Este superbloco custa caro, chegando a $2.000 por metro cúbico, mas é o preço da eternidade. Ele é usado em vigas de arquitetura pesada e pisos de alto tráfego, provando que a grama pode ser a base das nossas cidades. Enquanto prensas colossais criam vigas em outra ala da fábrica, a batalha é travada no campo da precisão milimétrica. O bambu prova sua versatilidade ao ser moldado em objetos que tocam nossos lábios todos os dias. Placas sólidas daquele bambu prensado são alimentadas em máquinas de corte a laser de alta velocidade. Feixes de luz invisível queimam o material com precisão de microns, recortando centenas de colheres e garfos de uma única chapa em segundos. Não há serragem, apenas fumaça e a forma perfeita emergindo da madeira. Mas a engenharia atinge seu auge na produção de escovas de dente. Máquinas de controle numérico computadorizado, ou CNC, pegam pequenos blocos de bambu e os esculpem em cabos ergonômicos, cheios de curvas complexas, como se fossem feitos de plástico moldado. A etapa mais delicada é a inserção das cerdas. Brocas mais finas que uma agulha perfuram a cabeça da escova, criando furos minúsculos onde pinos de aço inoxidável ancoram as cerdas. Uma única linha de produção cospe 3.000 escovas por dia. Parece muito, mas é um grão de areia no deserto. O mundo descarta 3,5 bilhões de escovas de plástico por ano. O bambu está tentando lutar contra essa montanha de lixo, oferecendo uma alternativa que a Terra pode digerir, mas a escala do nosso consumo de plástico é o verdadeiro monstro a ser vencido. Às vezes, a tecnologia mais avançada é aquela que respeita o design original da natureza. Para fazer canudos, não precisamos esmagar ou colar nada. Precisamos apenas aperfeiçoar o tubo que a natureza nos deu. Mas não se engane, a simplicidade exige perfeição. De milhões de hastes, apenas as mais jovens, retas e com diâmetro entre 1 e 2 centímetros são selecionadas. O resto é descartado. A transformação de um caule selvagem em um utensílio seguro é obsessiva. Máquinas equipadas com escovas rotativas longas e finas penetram no interior de cada canudo, lixando as paredes internas a velocidades vertiginosas. Isso é crucial. Qualquer farpa interna poderia ser perigosa. O canudo deve ser tão liso por dentro quanto por fora. Após serem cozidos para esterilização e secos até atingirem 10% de umidade, lasers de alta definição gravam marcas e logotipos diretamente na casca, sem usar uma gota de tinta tóxica. É um produto elegante, reutilizável e totalmente natural. Mas a dura realidade do mercado é que os canudos de bambu natural representam apenas 3 a 5% das vendas globais. Eles perdem a guerra de preços para o plástico e até para as versões de papel, mostrando que ser o melhor nem sempre significa ser o mais popular. Em uma indústria que movimenta milhões de toneladas, o corte, o lixamento e a perfuração geram uma tempestade de poeira e sobras. O que fazemos com as montanhas de serragem? Em uma fábrica moderna, o conceito de lixo não existe. Sistemas de exaustão gigantescos sugam cada partícula de pó do ar, como pulmões mecânicos limpando o ambiente. Esse pó é coletado, seco e moído novamente até se tornar uma farinha ultra fina, com partículas medindo entre 80 e 120 microns. Isso é mais fino que o pó de café. Essa farinha de bambu torna-se a base para a alquimia moderna, os biocompósitos.
Em misturadores industriais, o pó é combinado com amido de milho, minerais e adesivos biológicos secretos. A mistura resulta em uma massa que pode ser injetada em moldes, comportando-se exatamente como o plástico, mas feita de plantas. É a promessa final de um ciclo fechado, onde até a poeira da produção se torna um novo produto. No entanto, a ciência ainda batalha com a segurança. Reguladores na Europa estão de olho nesses compósitos, preocupados com a migração de químicos sob calor. É um lembrete de que inovar com materiais naturais é um caminho cheio de obstáculos técnicos e burocráticos. Ao olharmos para o produto final, seja um piso indestrutível ou uma simples escova de dentes, é difícil acreditar que tudo começou com um broto verde rompendo o solo da floresta. Nós pegamos uma grama que cresce 30 centímetros por dia, uma planta oca e frágil, e através da pressão de 120 toneladas e do calor infernal, forjamos a fábrica de aço verde. O bambu provou que pode ser mais forte que o carvalho, mais flexível que o concreto e mais sustentável que o plástico. A engenharia humana domou a natureza sem destruí-la. Mas a revolução tem um custo. Enquanto o plástico for barato e fácil, o bambu continuará sendo uma escolha consciente, um luxo necessário. A tecnologia está pronta, as máquinas estão aquecidas e as florestas estão crescendo. A única peça que falta nessa engrenagem gigante para mudar o mundo é a nossa decisão de pagar o preço pelo futuro.